Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura de São Máximo Confessor, livro ascético, com perguntas e respostas entre o irmão e o ancião. O nosso sétimo encontro. Vamos olhar o capítulo 27 a 30. O irmão disse, 27, por que, pai, eu não provo remorso? O ancião responde, porque não existe temor de Deus diante dos nossos olhos, porque nos tornamos receptáculos de todos os males e por isso desprezamos com um simples pensamento a tremenda vingança de Deus. Quem de fato não se comove, escutando Moisés, que em nome do Senhor diz aos pecadores, o fogo de minha ira está aceso, arderá até o mais profundo do inferno. Devorará a terra e seus germes, queimará o fundamento dos montes, acumularei males sobre eles e terminarei de disparar minhas flechas contra eles. Deuteronômio capítulo 32, versículo 22 a 23. E ainda, afiarei como um raio a minha espada e a minha mão tomará o juízo. E vingarei sobre os inimigos e retribuirei aqueles que me odeiam. Deuteronômio capítulo 32, versículo 41. Isaías gritava, quem vos anunciará que o fogo arde? Quem vos anunciará o lugar eterno? Isaías capítulo 33, versículo 14. Vós caminhais à luz de vosso fogo, e na chama que acendestes. Isaías capítulo 50, versículo 11. E ainda, sairão e verão os membros dos homens que transgrediram contra mim, porque seus vermes não morrerão, e o fogo deles não apagará, e serão visíveis a toda a carne. Isaías capítulo 66, versículo 24. E Jeremias diz, dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça as trevas, e antes que os vossos pés tropecem contra os montes tenebrosos. Jeremias capítulo 13, versículo 16. E ainda, escutai, povo estulto e sem coração, que teus olhos, que tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Vós não me temeis, diz o Senhor. Ou não tereis reverência de minha face? Vocês não tremem na minha presença? Que coloquei a areia como término, limite ao mar? Preceito eterno, e não transpassará? Jeremias capítulo 5, versículo 21 a 22. Mas ainda, a tua deserção te castigará, a tua maldade te acusará, e tu sabes e vês que amarga coisa é para ti, que tu me tenhas deixado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 2, versículo 19. Eu te plantei vinha frutífera, toda verdadeira. Como mudaste a amargura, ou videira sem qualidade? Jeremias capítulo 2, versículo 21. Ainda, eu não me assentei no conselho dos zombadores, mas tive temor da face de tua mão. Eu sentei sozinho, porque estava cheio de amargura. Jeremias capítulo 15, versículo 17. Quem
não treme escutando Ezequiel que diz: derramarei minha indignação sobre ti e realizarei a minha ira sobre ti, te julgarei segundo os teus caminhos e farei cair sobre ti tuas abominações, e meus olhos não perdoará e não terei piedade. Ezequiel capítulo 7, versículo 8 a 9. E então conhecerás que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 7, versículo 4. E quem não se perturbará, escutando Daniel, que assim descreve precisamente o dia do tremendo juízo, quando diz: e o Daniel olhava até que os tronos não fossem colocados, e o antigo ancião dos dias se assentasse. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos de sua cabeça como a lã pura. O seu trono era chamas de fogo, e as rodas fogo ardente. Um rio de fogo fluía diante dele. Milhares e milhares o serviam, milhões estavam diante dele. O julgador se assentou e os livros foram abertos. Daniel capítulo 7, versículos 9 a 10. Isto é, a ação de cada um. E ainda, eu olhava na visão da noite, e eis que nas nuvens do céu, como filho do homem, veio até o ancião, ao antigo dos dias, e foi fixado, e foi levado diante dele. E a ele foi dado o império, a honra e o reino. E todos os povos, nações e línguas lhe serviam. E seu poder é poder eterno, e o seu reino é reino eterno. Meu espírito tremeu, eu, Daniel, em meu corpo, e as visões em minha cabeça me apavoraram. Daniel capítulo 7, versículo de 13 a 15. Devemos notar que as citações eram feitas de memória, visto que os monges aprendiam a memorizar as escrituras e citá-las de cabeça. Era um povo que exercitava a memória, diferente dos dias de hoje, que é a sociedade do esquecimento. 28. E quem não teme escutando Davi que diz: Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi estas coisas, que a Deus pertence o poder, e tua, Senhor, é a misericórdia, que darás a cada um segundo suas obras. Salmos 6, versículo 2. E ainda no Eclesiastes diz, no fim do discurso de tudo que ouviu: tema o Senhor Deus, porque Deus levará toda ação em juízo. Deus irá julgar toda ação, e toda coisa que estiver escondida, seja boa ou má. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 a 14. Capítulo 29. E quem não treme escutando o apóstolo que diz: é necessário que todos nós apresentemos diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um de nós preste conta das coisas realizadas no corpo, seja de bem quanto de mal? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Romanos, capítulo 14, versículo 10. Quem, portanto, não chorará nossa incredulidade e a cegueira da alma? Porque, escutando todas essas coisas, não pensamos e choramos amargamente sobre a nossa imprudência e negligência? Prevendo o que dizia Jeremias: maldito aquele que realiza as obras do Senhor com negligência. Jeremias capítulo 48, versículo 10. Se, na verdade, tivéssemos cuidados de nossa salvação, a salvação de nossas almas, tremeríamos da palavra do Senhor e nos apressaríamos, a fim de observar seus mandamentos, por meio de que nos salvaremos. Mas nós
Quando o Senhor diz, entrai pela porta estreita que conduz à vida, Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14, nós preferimos aquela porta ampla e espaçosa que conduz à morte. Por isso ouviremos quando ele virá dos céus para julgar vivos e mortos. Afastai de mim, malditos, do fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Capítulo 30. E isto ouviremos, não por ter feito o mal, mas por não ter procurado o bem e por não ter amado o próximo. Se, pois, praticamos o mal, como poderemos nos sustentar naquele dia, nós que fomos tão descuidados? E aos antigos de Moisés foi dito, não cometerás adultério, não roubarás, não matarás. Mateus capítulo 5, versículo 28. E o que segue nesta passagem. Mas o Senhor, sabendo que não basta ao cristão a observância destas únicas coisas para a perfeição, disse, em verdade vos digo, que se a vossa justiça não for maior daquela dos escribas e fariseus, não entrarei nos reinos dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Por isso, prescreveu em toda ocasião a santidade da alma, por meio da qual também o corpo é santificado, e o verdadeiro amor por todos os homens, com que também nós alcançaremos o amor por ele. E como muitas vezes se diz, ofereceu a nós com exemplo, a si mesmo e aos seus discípulos, até a morte. Estamos vendo São Máximo fazer um elenco a fim de explicar a razão do porquê o ser humano não tem remorso daquilo que faz, do seu pecado, demonstrando a falta de temor de Deus que impede a conversão. O elenco dos textos da Sagrada Escritura quer ressaltar o que nos vem revelado e que muitos não prestam atenção e não se convertem. Hoje, muitos falam do amor de Deus para justificar suas atitudes, como se Deus cobrisse tudo. Se Deus cobre o erro, ele é cúmplice do erro, o que não pode acontecer. A bondade de Deus deve caminhar com o temor de Deus, pois o que Jesus diz, a mulher surpreendida em adultério, perdoada por Jesus, e que muitos esquecem, por centrar somente no perdão. Quando Jesus diz, vai, depois diz, não peques mais, implicando a conversão, a fim de abandonar o erro que a conduta para a morte estava conduzindo a mulher, mas que Jesus a salvou, perdoando-a, enviando-a de novo para não pecar. João capítulo 8, versículo de 1 a 11. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.